Olá pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Hoje eu venho comentar um pouquinho sobre uma pessoa que me disse certa vez que só vai para terapia para chorar. Você já passou por essa experiência que ele disse para a pessoa? Você já foi para terapia? Já se encontrou com o psicólogo ou com a psicóloga e basicamente passou ali os minutos ou aquela hora só chorando na terapia? Já aconteceu isso com você? Ou pior ainda, você tem medo de chorar na terapia? Fica comigo nesse conteúdo até o finalzinho que você vai perceber, ou pelo menos essa é a minha intenção, que você comece a se questionar sobre essa dificuldade que a gente tem de lidar com o choro ou lidar com a expressão dos nossos sentimentos. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Fica comigo aqui que hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Se você me segue no Instagram, certamente você já viu algum conteúdo meu, seja em formato de vídeo ou de Reels, alguma coisa falando sobre os nossos sentimentos e a forma como que nós manifestamos esses sentimentos. Se você não me segue ainda, tem curiosidade, não quer perder outros conteúdos que não estão aqui no Astamente, clica aqui no link que vai estar na descrição desse conteúdo que você vai direto para o meu Instagram, porque lá, gente, é um outro submundo onde eu converso também sobre psicologia e questões da saúde mental, relacionamentos e por aí vai. E em um conteúdo recente, eu postei um videozinho falando sobre pacientes que vão para terapia e que cada um tem o seu jeitinho peculiar de dizer as coisas, de verbalizar ou de comunicar as coisas, que não é somente na verbalização que a gente se comunica. E aí algumas pessoas comentaram que eles têm a tendência de ir para terapia já com a intenção ou com a vontade de chorar. E aí pessoas falando, eu só vou na terapia, eu quase não falo, eu basicamente só choro, como que faço para mudar isso? Gente, como se isso fosse um problema. Primeiro de tudo, não é a terapia que te faz chorar, no sentido de não é a terapia que te traz a tristeza. A tristeza já está lá. Sim, eu estou aqui também supondo, que a gente chora por tristeza. Nem sempre, mas supondo que seja algum sentimento desagradável, tristeza, raiva, alguma coisa desse gênero que não seja felicidade ou nenhum sentimento mais bonitinho ou comercial, por exemplo, nós temos dificuldades de, primeiro, entender o que nós estamos sentindo. Segundo, lidar com aquilo que nós estamos sentindo. E terceiro, de comunicar, de falar sobre, de demonstrar, de colocar isso para o externo, sabe? Não é algo que todo mundo nasce sabendo, a gente vai aprendendo, tendo essas habilidades sociais, e algumas pessoas elas até aprendem que é muito melhor você esconder esses sentimentos, esses afetos, não demonstrar para as pessoas e basicamente viver de uma forma que você não entra em contato com aquilo que se sente. Isso é perigoso porque você não se conhece, isso é perigoso porque atrapalha a sua interação social se você não demonstra aquilo que você sente, então as relações elas ficam muito superficiais e até burocráticas nesse sentido. Não tem uma ligação, não tem uma afetividade, não tem esse vínculo afetivo. É mesmo uma relação ali de valores, de pressupostos, uma relação de interesses, de trabalho, enfim. E aí, quando você vai para a terapia, que é um espaço de abertura, que se pressupõe ser o lugar onde você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem cronológica que você quiser, e se você não se sente confortável para chorar, eu imagino que não seja o psicólogo ou a psicóloga que está te proibindo de chorar. Eu imagino. Eu espero. Se for, tem uma coisa muito errada. E se é uma barreira sua, se é um impedimento seu, também já é um próprio material para terapia do por que será que você tem esse sentimento ou essa vontade de não mostrar o que se sente. Qual que é a sua dificuldade de passar por aquilo que está acontecendo com você? Por que você acha que chorar é uma coisa ruim?
se você vai para terapia e só chora, entre aspas, né, como se chorar fosse muito pouco, né, só chora, qual que é essa questão com o choro? Você precisa entender que nem tudo é aquilo que você aprendeu. Às vezes você aprendeu que chorar demonstra fragilidade e que fragilidade é uma questão ruim para você. Você não pode ser frágil, você tem que ser antifrágil, como eu já vi em alguns lugares. E o que é essa questão de fragilidade? Será que demonstrar força é não sentir nada? É não falar do que se sente? Ou é não ser impactado pelas coisas que acontecem na sua vida? E será que chorar em terapia já não é um movimento terapêutico? Já não é um movimento de você conseguir passar por aquilo que está passando por você? Uma forma de você elaborar, ressignificar o que está acontecendo? Porque se em nenhum outro lugar você se permite chorar, ou se você só chora escondido, só que novamente como se fosse pouco, mas apenas na sua individualidade, no seu lugarzinho, se esse é o único lugar que você sente conforto para falar sobre a sua dor, para demonstrar ali toda a sua tristeza, sua raiva, frustração em formato de lágrimas, gente, na terapia também é. Nós estamos lá para acolher esse sofrimento, para entender de onde que ele vem, mas para você conseguir falar sobre ele, muitas vezes você vai precisar elaborar esse sentir através de alguma expressão, que normalmente pode ser o choro, por exemplo. Ir para a terapia, chorar, não é uma questão que precisa ser levada em consideração como uma problemática. Chorar faz parte da nossa existência desde que nós nos conhecemos. A maioria das crianças que nascem já começa a nascer chorando. Então essa é uma questão nossa biológica. A gente precisa de passar por ela. E terapeuticamente falando, é importante que você assuma esse papel de poder sentir, de poder fazer, de poder ser em terapia, para depois também você conseguir explorar isso para fora. Porque é isso que te faz ser humano. É sentir, é pensar, é entrar em contato com a sua consciência, buscar entender os significados desse sentir, o que te leva de fato para a terapia, se é uma questão pontual, se é uma questão desde sempre, se é algo que é seu, se é algo que é seu mais com o outro. Isso é importante para você se conhecer, para ter esse autoconhecimento, para que depois esse choro, ele não seja um choro sem sentido, sem propósito. Que você compreenda de onde ele vem de fato, e a partir daí comece a fazer sentido. Porque muitas vezes também a gente chora e nem sabe por quê. E aí é uma questão também, né? Que parece que não tem nada acontecendo e a gente chora só por frescura ou algo do tipo. E, gente, a gente precisa de tomar mais cuidado com aquilo que a gente tem medo. E nós temos medo de sentir. A gente tem medo de sofrer. A gente morre de medo disso. E, não é um bom caminho isso não. Então, caríssima pessoa, se eu puder deixar para você um tipo de mensagem ou um tipo de conteúdo para você fazer a sua reflexão individual ou em terapia, muito cuidado com esse saber que é passado pelo outro, mas que te traz mais sofrimento do que te ajuda. Talvez quem te falou algum dia ou de onde você viu que não sentir, que não falar sobre sentimento, que não explorar esse campo é uma coisa mais interessante, que você se fortalece, que você não sofre, que você é menos vulnerável, menos frágil, por exemplo, talvez essa pessoa quis te ajudar. E pode ser que o tiro saiu pela culatra. E não é interessante manter o mesmo comportamento esperando ter resultados diferentes. Se você está nesse círculo vicioso de não sentir, de não entender, de não se compreender, e a partir de um momento você não consegue entender de onde vêm esses sentimentos, percebe que o seu medo, a sua barreira, a sua restrição não te ajuda. Se não te ajuda, por que não tentar fazer diferente? E se você vai para a terapia e se sente confortável ou sente que aquele espaço pelo menos está te chamando para isso, aproveite esse privilégio, aproveite esse espaço para explorar o que isso quer dizer, para explorar o que esse sentimento, o que esse sentir quer dizer para você. Se existe uma dor, ela vai ser sentida de uma forma ou de outra, ou em forma de uma expressão
física, chorando, deitando na posição fetal e ficando lá fazendo aquele clipe triste, ou então ela vem em forma de sintoma, de doença também, sabe? Nem sempre é um ou outro, mas só explicando para você aqui que a nossa psique encontra formas de fazer com que a gente passe por aquilo. Você querendo ou não, não é possível controlar sempre. Então, muito cuidado com isso que você teme, que nós às vezes aprendemos a não entrar em contato ou a ignorar ou não entender o que está se passando com a gente, para você não achar que chorar é pouco, que ir para terapia chorar é perder tempo ou perder dinheiro e que isso é sinal de fragilidade, que fragilidade é igual a vulnerabilidade e vulnerabilidade é fraqueza. Algo nesse sentido, sabe? Eu espero que tenha feito sentido para você conversar, discutir, pensar um pouco sobre isso e se fez, compartilhe com outras pessoas. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade, que demonstra ter dificuldade de entrar em contato com esses sentimentos ou de se entender por ter medo de sofrer, ter medo de ser frágil, de parecer vulnerável ou de explorar essas áreas que ela mesma finge que não existe. Muito obrigada, gente, de verdade, por apoiar o meu trabalho, que esse trabalho aqui é muito importante, eu levo a sério e eu espero que vocês vejam sentido também nesses conteúdos que eu me esforço para sempre estar aqui conversando um pouquinho com você. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!